Investimento inútil. Militar foi treinado para a guerra. Não foi eu que disse isso. Você vai acompanhar agora uma entrevista exclusiva com Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, trazida aqui pelo Notícias UOL, hoje terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Vou pedir um favor, não é inscrito? Se inscreve aqui agora, já ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Não esquece de compartilhar aí nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que todos saibam o que está acontecendo no Brasil hoje. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações. Em entrevista com Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, foi dito o seguinte: com 1,3 milhão de pedidos do INSS sem análise há mais de 45 dias, prazo legal para uma resposta do governo, que ele anunciou o plano de contratar aí, ou convocar até 7 mil militares de reserva para trabalhar no atendimento nas agências do INSS, liberando servidores para análise de benefícios. Para a Adriane Abrante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, a contratação de militares temporariamente será um investimento inútil, porque o problema do INSS é estrutural. Ela afirma que previdência é um assunto complexo, mesmo para o atendimento é necessário um treinamento adequado. Vou abrir aspas aqui para a fala dela, é muito complicado. Para ter uma ideia, a instrução normativa do INSS tem 700 artigos. Como é que ensina, treina essas pessoas? Alguém que foi treinado para a segurança do país, para cuidar aí de milícias e guerra. Eles não foram treinados para isso. Fecho aspas aqui para a afirmação da presidente do Instituto de Direito Previdenciário Brasileiro. Ela defende a contratação de mais servidores para atualizar a análise de pedidos, além de mais atendimento e mudanças no sistema de concessão como um todo, para acelerar o processo. Vamos conferir aqui os principais trechos da entrevista do site UOL. Vamos lá, primeiro foram feitas as perguntas. Faz sentido contratar militares para reduzir a fila como o governo anunciou? Aí a Adriane Abrante responde: não, de forma alguma. Vai ser um investimento inútil, porque primeiro tem que treinar esse militar que não sabe nada de atendimento, de atender pessoas, e terá de atender aí questões previdenciárias, que são extremamente complexas. Treinar esse pessoal temporariamente, para depois não aproveitar essa formação, vai ser um gasto de dinheiro inútil. O Brasil tem hoje 2 milhões de pessoas desempregadas. Por que não contratar civis, já que vai ter que treinar alguém que treine pessoas que estão desempregadas? Não o militar que está na reserva, que tem dinheiro, tem salário. Faz uma seleção, um contrato temporário. A Previdência já fez isso no passado, quando contratou nos idos aí de 1996, 1997. A questão da fila não é de hoje, sempre houve fila, seja virtual, seja presencial. Então, não é contratando 7 mil militares que o problema da Previdência será resolvido. O governo afirma que os militares atuarão no atendimento ao público. Um trabalho aí de demanda menos conhecido e específico do que análises de pedido, que exigiriam mais conhecimento. Já imaginou colocar militares para escanear processo? Vai pagar 2 mil, 3 mil para escanear processos e atender as pessoas na fila? Além disso, 10% do atendimento da Previdência é presencial. Isso o próprio governo afirma. O maior número de processos na fila é a questão técnica operacional. Colocar esses militares para atender as pessoas que chegam? Estamos falando que os segurados que mal sabem o que querem, eles não sabem o que querem pedir de informação. O próprio segurado do INSS
tem dúvidas quanto ao tipo de informação que ele precisa. Às vezes, temos que adivinhar qual é o pedido, porque ele não sabe dizer o que precisa na realidade. Tem que conhecer a matéria para poder dar a informação. A pessoa pode receber uma informação errada que pode levar a um prejuízo futuro para ela. As consequências podem ser desastrosas. É muito complicado. Para ter uma ideia, uma instrução normativa do INSS tem 700 artigos. Como é que treina essas pessoas? Alguém que foi treinado para a segurança do país, para cuidar de milícias, de guerra, eles não foram treinados para isso. Será que é possível que essa situação se normalize aí em 6 meses, como afirma o governo? Perguntou aí o site UOL. E a resposta é o seguinte: não, é claro que não, porque o problema da Previdência é sistêmico, não é resolver um estoque de 1.900.000, aí, quase 2 milhões de processos. O problema da Previdência não é só esse. Se fosse, resolveria talvez em 3, 4 meses, mas o problema é muito maior de sistema. A Previdência foi modificada, nós tivemos a informação extremamente ampla, estrutural, que mexeu muito com os benefícios previdenciários, com o cálculo, e o sistema da Previdência ainda não está adaptado para isso. Então, não adianta colocar 7.000 militares e colocar mais servidores lá dentro para analisar os processos, porque não tem sistema ainda operando de acordo com a reforma da Previdência. Todos os requerimentos estão parados desde novembro de 2019. A atualização dos processos que o INSS está implantando não diminuiria a necessidade de servidores e aumentaria o fluxo de processos analisados. Será realmente que essa atuação dos militares, perguntou aí o UOL, não diminui esse fluxo e vai aumentar os processos analisados? A resposta é a seguinte: se eles acreditassem no sistema deles, pode ser que sim, mas essa questão da automatização dos processos podia estar bem melhor. O problema é que o INSS não confia no próprio sistema. Um exemplo que ela deu aqui: se você entrar no sistema do INSS e ele apresentar que você tem 35 anos de tempo de contribuição, que pode se aposentar, concorda que não precisaria de um humano para fazer esse procedimento? Está lá, 35 anos, você vai apertar o botão e o benefício está na sua casa daqui a 30 dias. Só que não é assim que funciona. Se ele precisa de que você faça um requerimento, junte as carteiras, então tem que ter um humano para conferir tudo certinho, que se está no sistema, para que seja concedido o benefício. As questões que são pouco aí questionáveis, por exemplo, o salário maternidade, que é e a aposentadoria por idade, que já estão mais automatizados. Mas outros benefícios não. Precisa mais tempo para que isso realmente seja mais eficiente. O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Roberto Marinho, falou que foi essa digitalização dos pedidos, que foi no governo anterior, que levou ao aumento da fila. Será que isso que foi realizado aí apressadamente, né? O site UOL perguntou, será que foi realizado apressadamente essa digitalização do INSS? E a resposta da presidente aqui do Instituto de Direito Previdenciário Brasileiro é que sim, foi. A digitalização que acontece é uma tendência, mas acho que a Previdência ainda não está preparada para isso. Existem agências do INSS com internet de baixa velocidade, sem scanner ou com scanner ruim na agência em que a advogada aqui, presidente do Instituto Brasileiro trabalha, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, teve que doar um HD externo porque a agência não tinha para salvar os arquivos. Para ter uma ideia da fragilidade, a falta de condições para o INSS digital, eles não têm nem onde guardar os dados. Para tirar as pessoas da fila e jogar para uma nuvem, precisa de treinamento, de sistema operando, de internet. A Previdência não estava preparada. Um dos motivos desse boom aí de requerimentos, dessa explosão, é justamente esse. Quando as pessoas iam para a agência, ficavam no INSS
e os processos estavam das 7 da manhã às 17 horas, às 5 horas da tarde. Com o digital, elas começaram a protocolar aí, fazer pedidos 24 horas por dia, 7 dias da semana. E o INSS não dá conta da demanda. O secretário Marinho falou no ano passado que foi mais produtivo do INSS em números de análises. Será que ela concordou com isso? Olha, ela disse que sim, porque foi o maior número de requerimentos. Foi produtivo, porque ele teve mês aí que entraram com 950 mil processos e outro com 800 mil. Então, havia uma demanda muito grande de análise. Agora, concluir o processo é outra coisa. Analisar corrente é outra. Estamos falando aqui de quantidade versus qualidade. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região publicou um aumento de 284% de mandatos de justiça pela na demora da análise dos processos. Temos um número absurdo de processos em recursos, o número de processos judiciais aumentando a cada ano. Então, não é apenas concluir a análise que o processo está resolvido, se é feito abaixo da qualidade, joga o problema para outro lado. Então, grande parte, aí vem a pergunta agora do site UOL, grande parte desses processos está sendo mal analisada, por isso tantos recursos? A resposta da presidente do Instituto aí, Brasileiro de Direito Previdenciário é que sim, muito analisados de qualquer jeito. Por exemplo, nos últimos 30 dias, ela recebeu aqui pelo menos umas 20 exigências para levar documentos autenticados ao INSS, mas não há um decreto dizendo que não tem que autenticar documentos. Se o INSS tem condições de averiguar aquelas informações, será que o INSS tem? A gente juntou documentos autenticados e mesmo assim o INSS está exigindo o novo, que eu leve o documento. Então, temos exigências desnecessárias, exigências absurdas, análises esdrúxulas e indeferimentos errados. O site UOL pergunta, o que estão fazendo? A presidente do INSS responde, do Instituto de Direito Previdenciário responde, tirando o problema de um lugar, que é a agência da Previdência, e jogando para outro, a Justiça ou o Conselho de Recursos. Mais uma pergunta, e qual seria a solução para esses problemas? A resposta não é uma solução apenas, temos que atacar vários pontos. Tem que ter um sistema adequado, operando com eficiência, que realmente responda aquilo que o servidor precisa. Temos que treinar servidores, a reforma saiu e nenhum servidor foi treinado para dar informações sobre ela. Eles não sabem o conteúdo da reforma, nem sabem o que foi aprovado. Não vão saber das informações, não receberam treinamento para isso. Também precisa contratar pessoas imediatamente para atender a demanda. Estamos falando aí de 2 milhões de processos parados. Precisa abrir concurso, que é uma questão antiga. E depois de muitos servidores se aposentarem no ano passado, ficou muito pior. O que não ficaram aí, os que não ficaram estão aguentando, né? Eles não estão sabendo, os que ficaram estão aguentando, eles não estão sabendo, eles estão sendo extremamente atacados, sobrecarregados, estressados, estão no limite da paciência, porque tudo está sendo jogado na mão daqueles que sobraram do INSS. Faltou planejamento na adequação do sistema do INSS para as mudanças provocadas pela reforma da Previdência. Não, aqui é a pergunta. É inevitável, por ser uma alteração muito grande, essas mudanças aí da reforma da Previdência? A resposta da presidente do Instituto de Direito Previdenciário Brasileiro, desde 2016, que a gente sabia que iria ter a reforma. Seja a reforma do Temer, reforma do Bolsonaro, do governo que fosse, essa reforma foi apresentada em fevereiro. Já era para ter mexido e para começar a mexer no sistema. Ah, mas precisava aprovar a reforma. Está bem, a reforma foi publicada em novembro, mas aprovada em outubro. Eles tiveram mais tempo para produzir aí, para poder analisar o sistema. Eles sabiam que os servidores se aposentariam em 2019, foi anunciado aos quatro ventos
e todo mundo sabia, e não foi feito nada. A falta de planejamento aí, a falta da previdência, é que alguém que realmente traga um planejamento estrutural. É preciso ter uma reforma estrutural de questão de sistema e de pessoal. Hoje temos o caos. Ninguém está preocupado com o segurado. O segurado está lá na ponta, precisando do benefício, e ninguém fala dele. Tem uma cliente cujo marido morreu, a presidente está falando aqui, ela tem que pagar um plano de saúde, faz 2 meses que não tem dinheiro, está vivendo pagando empréstimos, e assim por milhares, né, passa aí milhares de pessoas. Previsto que haja um aumento, aí a pergunta do site UOL, é previsto que haja um aumento na judicialização com as mudanças propostas pela reforma? O presidente responde do Instituto Brasileiro de Direito de Previdência aqui: não tenho dúvida. No ano passado, o INSS apresentou um projeto de desjudicialização, junto com o Supremo Tribunal de Justiça, porque isso custa caro para o Brasil. E o custo do processo pessoal de sucumbência, juros e multa, só que eles não pararam de dar causa para a judicialização. Seria mais barato se fizessem o concurso ou contratassem pessoas pela CLT. Eles podem contratar. Contratem pessoas para que possam trabalhar e enfrentar isso de uma vez por todas. Especialistas, aí vem uma pergunta do site UOL, especialistas já falaram na possibilidade de uma nova reforma da Previdência daqui a 20 anos. Como a senhora vê essa perspectiva? A resposta dela: não estou nem falando de 20 anos. A gente tem uma proposta de emenda da Constituição paralela que está na Câmara, que também vai mudar mais um monte de coisas. A Previdência tem que acompanhar a evolução social, então isso é uma tendência. O que as pessoas precisam fazer hoje é ter um pouco mais de educação financeira, porque a geração de hoje está aposentada, vive unicamente da Previdência, não tem outra fonte de renda. A geração nova de jovens não vai depender só da Previdência. É isso que eles precisam entender. A Previdência, que tem que fazer parte da renda da velhice, mas ela não pode ser a única. Até porque essa forma foi tão extensa, tão dura, que os jovens não querem mais pagar a Previdência Social. Se analisarmos aí o mercado de trabalho, com a uberização, temos visto pessoas na informalidade, portanto, desprotegidas, que não estão nem aí com a Previdência, ou cadastradas no MEI, microempreendedor individual. Ontem foi atendida uma cliente e ela disse: doutor, a minha empresa vai me mandar embora, já está tudo certo. Vou receber as verbas, abrir uma inscrição no MEI e prestar serviços para ela. Vai terceirizar, né? Fechar aspas aqui. Isso já está acontecendo. As pessoas vão se desligar das empresas, não mais, e vai existir o emprego. O que vai existir é MEI, porque uma proteção barata. Eu falo aí é o que o I99 previdenciário. Você paga 50 e poucos mais reais e tem benefício e garante um salário mínimo. Daqui a uns 20 anos, quando essa reforma vier, será outro cenário do segurado que vão receber aí na Previdência. Ela será o de salário mínimo. Olha aí o futuro da Previdência, um futuro de salário mínimo, segundo previsto aqui, a análise da diretora aqui. Então, portanto, um futuro terrível aqui. A diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Abrantes, em uma entrevista exclusiva aqui para o site UOL, deixou bem claro: as pessoas estão desistindo da Previdência, porque a Previdência não contrata, não dá um atendimento, e que a contratação dos militares vai ser dinheiro jogado fora. Que o problema não é resolver a fila, o problema é a demanda, que a partir de agora é grande, tem que se ter uma nova visão, a Previdência tem que se atualizar, não é apenas economia, a Previdência tem que se atualizar, se colocar aí dentro do processo digital, porque se ela recebe mais pedidos,
tem que dar conta aí dessa demanda, desses pedidos. Isso não está acontecendo, as pessoas vão abandonando a Previdência, existe uma falta de confiança e no futuro vão recolher o mínimo só porque é obrigatório mesmo, dentro do MEI é obrigatório fazer esse recolhimento. Não fosse isso, nem isso teria. As pessoas vão buscar outros meios e fora da Previdência. A visão das pessoas está mudando, elas não querem mais a Previdência Social, os mais jovens já buscam outros meios aí para garantir o seu sustento numa velhice. Elas não confiam mais na Previdência Social. Triste, mas uma realidade. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa entrevista foi do site UOL, foi um pouquinho comprida aqui a entrevista, eu sei que as pessoas não gostam muito. Outro dia ainda vi um comentário, uma pessoa dizendo, os vídeos são muito compridos, eu vou parar de assistir. Beleza. Espero que você tenha entendido aí qual a real situação hoje, que o erro do INSS é totalmente estrutural. Falta de alguém que realmente traga uma governança aí para dentro da Previdência Social. Não é apenas fechar a agência, pelo contrário, teria que se abrir mais agências para atender o público, para que o público não precisasse viajar em perícias, por exemplo, e aumentar o número de funcionários. Porque a economia está sendo feita aqui na base da porcaria. As pessoas, ninguém fala sobre o cidadão, sobre o beneficiário do INSS. Se fala em fila, em números crescentes, judicialização, mas nunca se fala no beneficiário, como sendo aí o principal. E o principal é o beneficiário. A Previdência foi criada para dar o seguro. Se não se valoriza o beneficiário, não se valoriza o cidadão, para que existe a Previdência Social? Para cumprir preencher uma lacuna, uma obrigação, enquanto a Previdência for vista como obrigação e como serviço social prestado, não vai ter futuro, não. As coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Eu acredito que nem pente fino eles conseguem fazer no ano aí de 2020 se continuar aí nesse caminho. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.